Boa tarde a todos, estamos começando mais uma aula de filosofia do segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro III. Eu sou o professor Gilvan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. Então, hoje nós teremos uma aula conclusiva sobre ética. No final do ano passado, no meio do ano passado, na verdade, nós fizemos alguns apontamentos, né, sobre o tema. E no dia de hoje a gente vai concluir e fechar a temática. Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais arguta, né, uma abordagem um pouco mais aguda também. Então é bem possível que vocês tenham aí impressões sobre a noção de ética que são diferentes das impressões que a gente tem tido normalmente quando a gente estuda ética, né? Então vamos lá. Hoje nossa aula é sobre ética e moral. A gente já fez uma distinção mais ou menos rudimentar do que sejam tais coisas, né? O que seria ética e o que seria moral. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra concepção, sobre uma outra percepção. É comum, senhores, e isso é importante que vocês entendam, que exista uma distinção entre essas duas coisas. E essa distinção, ela aparece, inclusive, no senso comum. Então, muitas pessoas fazem essa distinção entre o que é ética e o que é moral. E aí eu fui lá no Centro de Mídias de São Paulo e peguei um recorte, né? Eu peguei um primeiro slide ali que eles apresentam. E se vocês perceberem, mesmo no Centro de Mídias de São Paulo, né, onde a filosofia pretensamente está sendo ensinada, essa distinção também aparece dessa forma que lembra muito a ideia do senso comum, né? Que a ética estaria ligada, né? A ética, ela tem como derivação a palavra grega ethos, né? Que está ligada à ideia da morada, da casa, e moral, né? Está ligado, segundo o Centro de Mídia, a mos, né? No latim, é moros, né? Então, ética e moral são duas coisas próximas, duas coisas parecidas, que tem a sua origem em idiomas diferentes. A ética vem do grego ethos e a moral vem do latim moros. No Centro de Mídias, eles colocaram uma derivação de moros que é mos. Também é válido, mas está no tempo verbal errado, tá? Então, também bastante cuidado com esse conteúdo aí. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer algumas considerações sobre a noção de ética e moral, e a gente vai fazer algumas afirmações que podem ser contraditórias, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a noção de uma ética das virtudes. O que é a noção de uma ética das virtudes, né? A palavra virtude, no grego, ela está ligada à noção de valor, mas não valor no sentido que a gente toma. Então, por exemplo, uma pessoa que é justa, uma pessoa que é correta, uma pessoa que é boa, essas são características que denotam aquilo que a gente vai chamar de virtude. Esse é o ponto. Só que tem outras questões presentes aí que a gente deve levar em consideração. Eu vou começar com vocês contando um mito que está presente na obra do Platão, na literatura do Platão, que é o Anel de Giges. Eu acho que eu já comentei com alguns de vocês na sala de aula, mas eu não tenho certeza se esse elemento ele foi apresentado para todo mundo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho a história, e aí, para vocês entenderem o que essa noção de virtude aponta, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só avisar que estão fazendo barulho externo aqui, vamos lá. Então, o Platão, ele conta essa história, e essa história foi recontada em vários momentos por vários outros autores também. Mas a história é basicamente a seguinte: o sujeito, ele estava andando, né, um certo camponês, ele estava andando por um determinado lugar, encontrou uma fenda, uma abertura, uma aresta ali, e ele encontrou um gigante morto, né, adormecido ali, morto. E aí ele foi ali pegar alguns despojos, algumas coisas que ele podia usar para ele, né, ele verificou se tinha alguma coisa ali, e ele encontrou um anel, né, esse anelzinho ele pegou em mãos, e aí ele colocou no dedo dele, embora fosse o anel de um gigante, esse anel se adequou perfeitamente ao seu dedo, era uma espécie de anel mágico.
E aí esse cara chamado Giges, que era um camponês, ele foi numa assembleia, numa reunião. E aí esse anelzinho, ele tinha tipo uma pecinha, uma pérola, né? Uma marquinha aqui. E ele, rodando o anel, ele percebeu que quando ele colocava o anel, esse lado do anel para o lado de dentro da mão, ele ficava invisível. E aí ele aproveitou, né? Ele aproveitou-se dessa invisibilidade para destronar o rei. Eu estou fazendo um resumo grande aqui, mas para destronar o rei. Então ele deu um golpe. Esse Giges, ele mancomunou com a rainha, né? Ele fez um esquema com a rainha ali, acabou matando o rei, né? Usando a sua invisibilidade, e se tornou ele mesmo o rei. Em algumas histórias diz-se o seguinte, que depois que ele conseguiu o apoio da rainha para matar o rei, ele também matou a própria rainha, né? Ele ficou invisível e acabou assumindo o trono de maneira absoluta. Isso, senhores, é válido para os dois lados, tá? Tem alguns contos que dizem que o Giges viveu feliz para sempre com a rainha, e outros que dizem que ele matou a rainha também, né? Como é uma história que foi recontada muitas vezes, e ela é uma história anterior ao próprio Platão, ela tem várias nuances. Inclusive, recentemente eu comprei um livro em que você tem esse conto, né, a história do Anel de Giges, sendo contada segundo várias perspectivas. E o interessante, senhores, é que o livro tem quase 300 páginas, então você tem ali mais de 30 versões desse que seria a história do Anel de Giges. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o Anel de Giges, ele está ligado a essa noção de uma ética das virtudes. Né? Então, por exemplo, o que você faria se você tivesse o dom da invisibilidade? Se ninguém visse o que você está fazendo e se ninguém pudesse te ver, quais seriam as suas ações? De que maneira você agiria? Para o Platão, né, no diálogo platônico ali na República, ele vai dizer o seguinte, que essa pessoa que, estando invisível, faria as coisas que passaram pela cabeça dela, essa pessoa é o eu verdadeiro dessa pessoa. Parece um pouco redundante, mas o seu eu verdadeiro, ele está ligado a essa noção de que se ninguém estivesse te vendo, o que você faria? Porque para um grego, a ética, ela não é o que a gente toma hoje, né? Então, muitas pessoas, elas não fazem coisas erradas, digamos assim. Primeiro, porque elas têm medo das consequências, né? Elas podem ser presas, elas podem sofrer algum tipo de violência. Segundo, pelo constrangimento, né? Então, existe uma certa vergonha em fazer a coisa errada. Então, só um minutinho. Então, de certo modo, fica à vontade. De certo modo, algumas pessoas acabam não fazendo a coisa errada porque, primeiro, elas têm medo, né, de sofrer consequências. Segundo, porque existe um certo constrangimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do metrô e do trem. Né? Então, por exemplo, a pessoa, ela pega o trem em Guaianazes ali, ela parece um cidadão de Esparta, né? Ela é um verdadeiro espartano. Ela empurra bebê, ela empurra criança, ela joga idoso no fosso, ela não tá nem aí. Quando ela chega, por exemplo, na linha amarela do metrô, que é uma linha mais com uma galera mais tranquila, uma linha mais nobre, essa mesma pessoa que parecia um guerreiro espartano, de repente ela se torna um cidadão grego. Né? Ela para de falar alto, ela assume uma postura diferente, ela espera o próximo metrô, ela não vai empurrar ninguém. Por quê? Porque existe ali uma espécie de constrangimento social, existe uma pressão social que faz com que essa pessoa mude a sua postura. E para os gregos, essa noção é inexistente. Por quê? Por que ela é inexistente? Porque você deveria agir corretamente, independentemente de qual fosse aquilo que está fora de você. Você deveria agir corretamente, independentemente do medo que você tem, ou independentemente do constrangimento que isso pode gerar. Então perceba que interessante, né? Para um cidadão grego, a ética, ela não é um exercício de fora para dentro. Ela é um exercício de dentro para fora que muitas vezes é aprendido. Então você aprende a agir corretamente, mas existe uma conversão da sua mentalidade
e você absorve e assimila aquilo de modo que você não precisa mais que ninguém diga para você o que é certo e o que é errado, porque você se torna, a partir de uma educação da paideia, né, a partir de uma educação infantil muito boa, alguém virtuoso. E essa, senhores, é uma palavra importante, virtude. Virtude é aquele homem que é bom independentemente das circunstâncias. É aquele homem que é justo independentemente das circunstâncias. É sempre bom e não importa a pressão externa. Né? Esse é um ponto dessa ética das virtudes. Tá? Então, quando a gente está pensando na ética das virtudes, a gente tem que pensar que existe um eu interior que para o cidadão grego se converte a partir dos costumes que são ensinados quando ele é criança, e a partir do momento que ele se torna um adulto, ele não precisa mais que ninguém diga para ele o que é certo e o que é errado, porque a sua personalidade, a sua psique fora convertida a esse processo. Esse é o primeiro ponto. Então, o anel de Giges, do Platão, ele é um teste. O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse um anel que te deixa invisível? Se você tivesse uma capa que te deixa invisível? Quais seriam as coisas que você faria durante o dia? Para o Platão, o que você faria diz respeito às suas virtudes. É aquilo que você é. Esse é um ponto, tá? É claro que não é tão simples, eu estou dando uma resumida aqui, a coisa é um pouco mais complexa, tá? Então, nesse sentido a gente está falando de uma ética antiga. Aí você tem também a ética do Aristóteles. A ética do Aristóteles também é uma ética da Areté, a gente já falou sobre ela um pouquinho no ano passado e um pouquinho no começo desse ano também, nas aulas presenciais, né? A aula da Areté, a ética da Areté, que é essa ética das virtudes do Aristóteles, ela está ligada a um verbo grego, que é uma palavra grega que é a phronesis. O que seria a phronesis? A phronesis seria a arte do bem viver. Isso quer dizer o seguinte: você precisa ser um cidadão equilibrado, e esse seu equilíbrio ele precisa estar relacionado, em boa parte, à sua felicidade. Então, para você ser um cidadão feliz, para você encontrar aquilo que Aristóteles vai chamar de eudaimonia, você precisa, em alguma medida, encontrar o equilíbrio nas suas ações, né? Encontrar essa phronesis, é agir pelo bem, agir de maneira em que o bem esteja no seu horizonte. Então, para o Aristóteles, a ética está ligada sempre ao equilíbrio. A boa vida, ela está ligada sempre ao equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Isso também está ligado à virtude, porque se todas as pessoas forem equilibradas, a cidade onde as pessoas vivem será também equilibrada e as pessoas conseguirão alcançar a eudaimonia, ou seja, elas conseguirão alcançar a felicidade. Esse é o ponto para Aristóteles. Uma vez que você consegue encontrar o equilíbrio, e uma vez que as pessoas que te cercam também o conseguem, você consegue finalmente viver numa cidade justa e, mais ainda, numa cidade feliz, tá? E aí eu coloquei uma definição aqui do professor Souza. Ele diz assim, ó: a moral surge como um aglomerado de normas para controlar o comportamento do grupo humano, em que está inserida por intermédio de valores que foram construídos pelo que, muitas vezes, conhecemos como costumes e tradição. De geração a geração, os valores são passados de pais a filhos sem maiores questionamentos e, quando tais valores não correspondem mais aos valores impostos pela sociedade, aí então certos costumes são colocados abaixo. A gente tem vários exemplos, né, dessa mudança de paradigma, né? Então, por exemplo, houve um tempo em que o adultério ele era considerado crime. Hoje isso caiu em desuso. Ninguém mais é preso porque trai. Então, as coisas elas vão se renovando e se modificando à medida em que o tempo avança. Mas o que vocês precisam considerar com relação à moral? A moral, ela está sempre ligada a uma concepção de tradição e de história. Então, cada povo tem ali a sua própria moral, e essa moral ela está sempre sendo alimentada por uma historicidade. Então, um determinado povo, ele observa, a partir da sua vivência, ele assimila essa moral. Então, como o nosso amigo Souza diz, vocês assimilaram a moral familiar de vocês. Essa moral familiar
do seu pai, da sua mãe, do seu avô, também foi assimilado de quem veio antes e assim sucessivamente. Então, quando vocês pensarem em moral, é importante que vocês pensem na moral como um elemento histórico, ligado intimamente à cultura. Moral e cultura são elementos intrínsecos. Um não existe sem o outro. Então, uma cidade que tem uma determinada moral, essa moral sempre será alimentada por uma determinada cultura. Então, culturalmente, a moral se estabelece nesse determinado ambiente. É claro, senhores, que se a gente fosse pensar essa distinção entre ética e moral, segundo uma noção mais do senso comum, que é essa que vocês vão encontrar ali naquela aula do Centro de Mídia, que é uma visão mais simples, que não está errada também, tá? Isso é importante, mas ela é uma visão simplista, de certa forma. Você pode dizer o seguinte, que a moral, ela é a sua prática cotidiana, a sua ação cotidiana, e a ética seria a sua reflexão acerca da moral. Então, por exemplo, as coisas que você faz no seu dia a dia, né, que você adquiriu por meio dos costumes, e a palavra moral também está ligada a costume, que são coisas que você aprende no convívio familiar, elas são coisas nas quais você não pensa, porque alguém já disse que era certo. Então, alguém disse que é certo respeitar os pais. Obviamente que é certo. Só que quando você chega numa determinada idade, você começa a fazer juízo de valor acerca disso. Em que medida é certo fazer tal coisa? Então, quando você começa a submeter a moral a algo que está para além da moral, você está fazendo um exercício ético. Essa é a noção que vocês vão encontrar normalmente de uma distinção entre ética e moral. Então, a moral seria as práticas cotidianas aprendidas por meio, sobretudo, da tradição e da cultura, e a ética é uma reflexão, seria, né, segundo essa concepção, uma reflexão acerca dos elementos morais. Daí, isso é importante que, se vocês estão pensando que a ética ela é um princípio maior, né, então a moral é o que eu faço no dia a dia, que está certo, e a ética é essa reflexão sobre o que eu estou fazendo no dia a dia, sobre esse meu julgamento. Então, por exemplo, no Brasil, não é costume que a mãe coloque o filhinho na lata do lixo quando ele nasce. Não é costume. Mas acontece? Acontece. Então, moralmente, não é válido que aconteça. Mas quando a mãe coloca lá o filhinho na caçamba de lixo, quando nós vamos refletir acerca dessa ação, nós refletimos acerca dessa ação não a partir de uma concepção moral, mas a partir de uma concepção ética. Poxa, mas não é certo, não é ético colocar uma criança desamparada para morrer de frio. Então percebam, moral ligado a costume, ética ligado à reflexão acerca dos costumes. Esse é um ponto importante que vocês não podem deixar passar, tá? Isso é muito importante, tá? Então, ponto. Espero que vocês tenham entendido até aqui. E aí vem uma outra concepção, e essa está presente tanto num pensador chamado Paul Ricoeur, que é um hermeneuta, quanto num professor de filosofia português chamado Desidério. Então você tem o Desidério Murcho e o Paul Ricoeur dizendo o seguinte: não é necessário fazer uma distinção entre ética e moral, porque no fim das contas elas são a mesma coisa. Tanto a ética quanto a moral, elas versam acerca dos costumes e dos hábitos, e do juízo que se faz acerca desses costumes e hábitos. Então, trocando em miúdos, seria basicamente o seguinte: ética é uma palavra que deriva da palavra grega ethos, e moral é uma palavra que deriva da palavra latina morus, mas as duas têm o mesmo significado. Pro Desidério Murcho, né, ele considera aí, esse autor, ele está considerando a noção ética do tempo presente, né, os estudos e as pesquisas sobre ética no tempo presente. Para ele, senhores, isso é bastante interessante, não é importante fazer essa distinção. Para o Paul Ricoeur, essa distinção ela só vai ser importante se houver um consenso. Ele vai dizer, moral e ética são a mesma coisa. Mas se para as pessoas que vivem naquela sociedade, a moral e a ética tiverem valores diferentes, beleza, desde que haja um consenso. E é interessante que vocês entendam que esses elementos da metafísica e da moral, eles estão o tempo inteiro sendo reavaliados. Então, por exemplo, é comum, por exemplo, na literatura portuguesa, se você comprar lá
um livro sobre ética na literatura portuguesa, está escrito, por exemplo, elementos de filosofia moral, não ético. Porque para eles, moral e ética são uma mesma coisa. Você vai comprar no Brasil. Aqui no Brasil, a palavra ética ela tem mais poder. Então, você vai estar ligado a uma noção de a uma noção acadêmica. A ética é uma coisa acadêmica. Moral é uma coisa daquelas pessoas que são bitoladas, é uma coisa de gente religiosa, né? Que tem até o termo que é dito de maneira pejorativa, que é o moralista. O que é o moralista? É aquele cara que acha que tudo que não é ele está errado. Né? Então ele é contra todas as mudanças da sociedade. E por que ele é contra todas as mudanças da sociedade? Porque ele está ligado intimamente a uma noção religiosa. Né? A moral também se aprende na igreja, também se aprende no ambiente religioso. Né? Existe uma relação muito íntima entre a moral de um país, né, a sua cultura e a sua tradição, e a sua religião oficial ou a sua religião que tem a maioria. Então, por exemplo, nós temos uma forte influência da moral católica no Brasil. Hoje, um pouco mais também da moral evangélica. Então, por exemplo, quando você vai discutir um tema como o aborto, essa parte eu já falei para vocês em algumas salas de aula, mas você vai discutir um tema sobre aborto. Quem que eles deveriam chamar para discutir o aborto? Um médico e um filósofo. Óbvio. Quem que eles chamam? Um padre e um psicólogo. Por que eles chamam um padre? Eles chamam um padre porque existe uma noção de que aquilo que é certo e o que é errado passa necessariamente pelos valores religiosos. Num país secular, num país em que há distinção entre moral e religião, entre Estado e religião, o padre ele só vai opinar sobre essas questões, ditas questões sociais, se essa questão tiver alguma relação com a sua igreja. Mas no Brasil, o padre, isso não é uma crítica, tá? É uma constatação. Vocês julguem da maneira que vocês acharem melhor. Mas no Brasil a gente traz o padre para discutir, porque o padre normalmente ele vai trazer uma opinião que está ali ligado à maioria das pessoas. Então, por exemplo, você é um canal de TV. Você não quer que as pessoas fiquem contra o seu canal de TV. Então você leva lá um padre e um pastor, porque esse padre ou esse pastor, eles vão trazer uma visão de mundo que está muito mais próxima da tradição e muito mais próxima da cultura daquele povo. Né? Então, essa é uma noção muito interessante, né? De que nos países de maioria cristã, a noção de cultura ela está intrinsecamente ligada também a noção religiosa, e essas duas coisas se retroalimentam e fundamentam uma noção de moralidade também, tá? Mas o que é importante que vocês tenham em mente aqui? Que para boa parte das pessoas existe uma diferença entre moral e ética, e essa é uma diferença de grau e de fundamento. A moral é o hábito e a ética é uma reflexão sobre esses hábitos, né? Uma reflexão descolada, né? Esse é um ponto. Mas para quem está estudando ética e moral no tempo presente, quem faz o estudo ético, quem faz o estudo da moral, os pesquisadores dessas áreas, eles vão dizer hoje que essa é uma diferença, uma distinção que não tem muito fundamento, ela é uma distinção desnecessária, porque no fim das contas ética e moral acabam sendo uma e mesma coisa, tá bom? Então esse é o primeiro ponto da coisa toda. E aí, eu vou trazer algumas definições para vocês aqui, e a gente vai entrar de maneira um pouco apressada numa reflexão que o Nietzsche vai fazer. E aí, senhores, vai ser um pouco angustiante, tá bom? Então vamos lá, ó. O nosso amigo dicionarista Abanô, ele vai dizer o seguinte: os valores são dados anterior e independentemente, tanto em relação aos fins quanto em relação aos propósitos, sendo também dadas independentemente de tais fins e propósitos as preferências dos valores, isto é, a sua hierarquia. E aqui a gente já começa a fazer uma distinção. No começo da aula eu disse para vocês que a ética dos gregos, ela é uma ética das virtudes, né? Então o sujeito ele é justo, ele é bom, ele é organizado, então ele é um sujeito virtuoso, ele tem em si virtudes, esse é um ponto. Só que aí a gente tem uma outra questão que está presente no todo, que é o seguinte:
Para boa parte dos pensadores, incluindo aí alguns que eu vou citar aqui, existe uma diferença entre uma ética das virtudes, que é essa ética em que o sujeito é bom, e uma ética dos valores. E aí, senhores, que a porquinha começa a entortar o rabo. Por quê? Porque quando vocês ouvem a palavra valor, é comum que vocês entendam o valor como virtude também. Então, se eu disser, você é uma pessoa muito valorosa, né? As coisas que você faz, elas têm valor. Vai, de algum modo, remeter a uma noção de virtude também. Mas não é. Por quê? Se vocês observarem o que está escrito no texto aí do slide, existia entre os gregos uma idealização da ética. Então, havia sempre um lugar a se alcançar com a ética. A ética era sempre, se todo mundo for ético, a cidade será feliz. Se todo mundo for ético, nós viveremos uma vida de bonança e paz. Então, existia, de certa forma, primeiro, uma noção de história da ética e uma noção de propósito, né? Toda ética tem um propósito. Só que o que acontece? Essa noção de ética com propósito, ela está ligada a algo estabelecido. Então, para o Platão, para o Aristóteles, para os pensadores gregos, Plotino, e para outros pensadores gregos, o que é certo e o que é errado está muito bem definido, está muito claro ali. E aí o que acontece? Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade pós-moderna, em que os valores estão em constante mudança, se você determina o que é certo e o que é errado numa análise ética, você corre o risco de, em alguma medida, fazer uma defesa daquilo que você não quer defender. Daí os pensadores da ética, eles vão reconfigurar a ética e trocar o termo de virtude pelo termo valor. Porque o que é um valor? O valor é aquilo que é nobre e bom naquele momento. O que é uma virtude? Uma virtude é aquilo que é sempre bom em qualquer momento. E aí, para não haver que a gente vai chamar de idealização da ética e esse essencialismo platônico da ética, em que a boa ética está no mundo das ideias e a má ética está no mundo das coisas, faz essa ideia de que a gente, ao invés de chamar de ética, a gente vai chamar de valor. E claro que vocês vão ouvir, de maneira corrompida, a palavra valor também em outros ambientes, né? Mas quem determina nesse sentido o real sentido, né, da palavra valor é a filosofia. E para a filosofia, o valor é aquilo que é lícito, é aquilo que é bom e aquilo que é organizado, aquilo que é justo naquele determinado momento. Então, uma coisa que tinha um determinado valor hoje pode não ter mais amanhã. É claro que é importante a gente fazer uma distinção entre valor no sentido moral e valor no sentido econômico, né? Que são coisas diferentes aí também, tá? Então, de certo modo, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que a ética das virtudes, ela tá ligada a uma noção grega antiga. A ética dos valores, ela tá ligada a uma noção do tempo presente. E aí, numa ética dos valores, moral e ética são palavras sinônimas, absolutamente sinônimas, porque o que importa mais é o valor, não a denominação, tá? E aí o Scheller vai dizer o seguinte, ó: podemos sentir os valores, mesmo os morais, na compreensão dos outros, sem que eles se transformem em objeto de aspiração ou sejam imanentes a uma aspiração. De modo semelhante, podemos preferir ou pospor um valor a outro, sem com isso optar entre aspirações voltadas para esses valores. Todos os valores podem ser dados e preferidos sem nenhuma aspiração. Isso quer dizer o seguinte: eu não preciso idealizar o valor. O valor, ele só vai valer, meio estranho isso, né? Mas o valor, ele só vai valer naquele momento em que ele for útil. E aí a gente começa a se aproximar de uma noção nietzschiana de ética, de uma noção bastante complexa de ética, que é essa noção do Nietzsche. E aí o que acontece? Vocês devem lembrar que eu acabei de dizer que a noção de ética e moral, sobretudo a noção de moral, ela está ligada, sobretudo, à religião, né? E aí o Nietzsche, quando ele vai fazer uma análise da moral, ele diz o seguinte, ele diz: a moral, ela é uma construção da religião. Ela não é uma construção somente da tradição e da cultura. Ela é uma construção da religião. E aí o Nietzsche, como vocês bem sabem, ele era um pensador bastante controverso em algum sentido, e ele era um pensador que bateu fortemente no cristianismo, né? O Nietzsche, ele foi neto
e filho de pastores, pastores luteranos, né? Ele estudou para ser pastor também, na adolescência dele ele cursou teologia, e aí quando ele ficou um pouco mais, quando ele se tornou um jovem ali, já perto dos 18, 19, ele foi estudar filologia, não é filosofia, é filologia. O que é a filologia, basicamente? É o estudo de documentos antigos, o estudo de textos antigos. Então, de certo modo, senhores, o Nietzsche ele se tornou um especialista em textos, textos antigos. E aí o que ele fez? Ele foi lá ler todo mundo. Ele leu os gregos antigos, ele leu a Bíblia, ele leu todos os textos antigos na busca de encontrar uma explicação para os problemas que ele havia identificado. E aí é como se fosse uma bomba atômica. Por quê? Porque ele vai fazer uma crítica tão poderosa à religião que a própria religião ela vai se reconfigurar após a sua crítica. Então, a gente tem um slide aí, que depois vocês vão poder ver, mas no slide é assim, ó. Se vocês perceberem aí, a gente tem dois personagens, né? E aí cada um deles tem ali a sua consciência, né? Digamos assim. E aí eles estão dizendo assim, ó, esse é o meu certo, esse é o meu errado. Aí o outro olha e fala, ué, esses conceitos são estranhos, porque o meu certo e o meu errado são totalmente diferentes dos seus. Então, de certo modo, senhores, isso está ligado aos valores. O certo e o errado, nesse tempo, pode não ser aquilo que nós considerávamos certo e errado em outro tempo. Então, existe uma transmutação, ou uma transvaloração dos valores morais. E isso é uma proposta do Nietzsche. Vocês estão vendo aí, né, que o que é certo e o que é errado é muito diferente, porque a gente não está pensando em certo e errado. A palavra certo e errado, que ela nem cabe. A gente está pensando em valor. O que tem valor e o que não tem valor numa atitude ética. E aí vocês vão perceber um pouco mais para frente, que eu até coloquei um personagemzinho aqui pouco conhecido, que é o Homer Simpson. E aí, no Homer Simpson, a gente tem essa noção de uma moral ou de uma ética cristã. O que determina essa noção e essa ética cristã? Quem é o do mal aí? O do mal é o que está de vermelho. Quem é o do bem? O do bem é o que está de branco. Quem é o do mal? O do mal é o que está com o tridente na mão. Quem é o do bem? É o que tem a argolinha, que é a auréola, né? Que fala. Quem é o do mal? O que tem o rabinho ali. Quem é o do bem? O que tem asa. Então, o bem e o mal, nessa concepção aí do Homer, estão muito bem determinados. Então, se o Homer ouvir o diabinho, o Homer vai seguir pelo caminho errado. Se ele ouvir o anjinho, vai seguir pelo caminho certo. E isso está sempre determinado. Esse é o problema. Está dado, está constituído. O certo e o errado, nesse sentido, estão constituídos. Nesse sentido aqui, não. Nesse sentido, o certo e o errado, eles estão atrelados a valores. Né? Então, por que é interessante essa noção nova, embora ela também ela possa nos colocar numa ideia de relativismo moral? Porque, de certo modo, coisas que outrora não eram bem vistas, hoje são vistas com certa naturalidade. Então, se eu tenho uma noção de que o certo é o certo e o errado é o errado, nessa noção que vocês viram no Homer Simpson aí, alguma coisa que era errado ontem vai continuar sendo errado hoje, porque o bem e o mal, eles não se alteram, né? Eles são absolutos. Então, por exemplo, nesse sentido, a gente tem aí um problema ético. E a ética vai estudar isso. Será que o que é certo e o que é errado são certo e errado em qualquer tempo, ou existem variações para isso? Aí vai depender de vocês, vai depender dos valores que vocês têm, da religião, da vida, da família. O que eu estou fazendo aqui para vocês é apresentar os pontos. Vocês vão chegar às conclusões que vocês bem entenderem. Cabe a mim não dizer como agir, mas apresentar as noções. Vocês, como pessoas, como seres humanos pensantes, vão chegar ali às suas próprias conclusões. E aí o Nietzsche diz assim, ó, quando falamos de valores, falamos sobre a inspiração, sobre a ótica da vida. A vida mesma nos obriga a instaurar valores. A vida mesma valora através de nós quando instauramos valores. É interessante vocês entenderem que para o Nietzsche, o valor ele não está dado, o valor ele é construído. Então, você vivendo a sua vida na prática, na realidade, vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é valioso e o que é sem valor. Então, é uma ação sua.
Você não precisa que outra pessoa diga para você o que é certo e o que é errado, porque você tem essa condição, você tem essa autonomia, você tem essa capacidade de julgar naquele momento o que é certo e o que é errado. Então, percebam, seres, isso é uma crítica que o Nietzsche está fazendo, sobretudo ao Platão. Porque o Platão vai dizer que as coisas boas, elas estão estabelecidas, elas estão fixadas. E aí o Nietzsche vai dizer, o bom e o ruim, eles estão muito mais ligados à sua vivência, à sua realidade, àquilo que você faz. O Nietzsche tem um livro de nome bastante impopular, chamado de O Anticristo. E é interessante porque as pessoas falam desse livro e elas pensam o anticristo que está presente ali nos textos bíblicos. Mas não tem muita relação com isso. Nietzsche, ele vai dizer o seguinte, tem uma frase dele, né, que é bastante interessante, que ele diz assim, o último cristão morreu na cruz. Por quê? Porque ele vai dizer que Jesus foi o primeiro cristão e ele também foi o último, porque nele se encerrou toda a potência que a mensagem dele tinha. Isso é muito complexo. Por quê? Porque o Nietzsche ele vai dizer que, de certo modo, essa moral que a gente vivencia, essa moral que é uma moral cristã, ela calunia a vida. E por que ela calunia a vida? Porque, segundo ele, ela não valora aquilo que tem valor. Em que sentido ela não valora aquilo que tem valor? Ele vai dizer o seguinte, os primeiros cristãos, sobretudo Paulo, né, o apóstolo Paulo, então o Nietzsche, ele faz uma separação entre o que Jesus viveu e o que o apóstolo Paulo viveu, porque ele vai dizer que a moral que a gente vive, ela foi construída por Paulo, né, e depois tem mais alguns elementos aí. Mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o apóstolo Paulo, ele encerrou a mensagem do Cristo. Por quê? Porque tem uma passagem bíblica em que Cristo dizia, o meu reino está dentro de vós, né? O reino de Deus está em vós, né? E aí o que acontece? Com a literatura de Paulo, né? com a obra que Paulo produziu, o reino de Deus ele deixou de estar dentro do homem. Isso também são metáforas, tá, senhores? Não fiquem presos nessas metáforas. E passou a estar num lugar que é um lugar que vai se chamar de céu. Então, de certa forma, para o Nietzsche, e aí está uma questão da ética, para o Nietzsche, os ensinamentos de Jesus foram rebaixados pelos próprios cristãos, porque tirou das pessoas o desejo de viver essa vida aqui, porque, de certo modo, as pessoas começaram a se preocupar mais com a vida além mundo, com a vida transcendental, com a vida que a gente vai chamar com a vida eterna. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte, Jesus viveu intensamente a sua vida como homem, mas os homens não se permitiram viver intensamente sua vida como homem, porque eles começaram a viver suas vidas como religiosos. E aí, para o Nietzsche, esse é o grande problema da moral. Por quê? Porque vocês, de certo modo, o apóstolo Paulo, na figura de Santo Agostinho, abafaram a potência, essa é a palavra que o Nietzsche usa, a potência de existir. Em que medida? E aí vai ficar complexo. É assim, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá, tem os textos bíblicos que ele escreve, são textos de moral, sobretudo, né? São textos que estão ligados a uma ética e uma moral. E o apóstolo Paulo, ele sofre uma forte influência do Platão, nosso amigo Platão, que a gente tem estudado tanto. E vocês lembram bem, né, aquela ideia de que o homem é constituído de duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. Essa noção, numa perspectiva ética, ela está ligada à noção do Platão. Então, as cartas paulinas, elas são muito influenciadas pelo pensador Platão. O apóstolo Paulo, ele foi um filósofo também, estudou em Tarso, ele era um grande pensador. E aí veio um pensador depois, o primeiro filósofo cristão importante, chamado Santo Agostinho. E o que Santo Agostinho fez? Santo Agostinho, ele sistematizou a obra do Platão. Só que o Platão, ele tem uma característica. Qual que é a característica do Platão? Para o Platão, o mundo das ideias é mais importante do que esse mundo aqui, que é o que a gente chama de mundo das coisas, o mundo das cópias. Então, por exemplo, você é uma coisa, é uma alma presa dentro de um corpo. Você é uma alma valiosa, uma alma eterna, presa dentro de um corpo efêmero. Né? Então, para o Platão, o corpo é a cadeia da alma. E aí vocês vão encontrar essa noção do Platão nas cartas paulinas. Né? Você é uma valiosa joia presa num vaso de barro.
né? Então, essa noção de que o que importa é o mundo transcendental, segundo Nietzsche, ela tira de nós a noção de que o que importa mesmo é essa vida aqui, né? Então, você precisa viver essa vida aqui com uma certa potência. E essa é a palavra que o Nietzsche usa, que é a potência de existir. Então, de certa forma, se você deixa de viver a sua vida aqui, pensando numa vida além mundo, você deixa de ser um cidadão ético. Por quê? Porque você tem como garantia a sua existência, a sua vida aqui. Então, para ele, de certa forma, a ética, ela está ligada a essa criação de valores que você valora todos os dias. E por que o Nietzsche faz uma crítica tão dura ao cristianismo? Porque para o Nietzsche, o cristianismo que fundamenta essa moral que nós temos, ele impossibilita a transvaloração dos valores. Isso quer dizer o seguinte, para o Nietzsche, a gente não consegue desenvolver todas as nossas potências, porque existe sempre um mundo no horizonte. A gente está sempre preocupado em atender uma norma que é sempre maior do que nós, ela é sempre uma norma eterna, ela é sempre uma norma que precisa ser seguida. Então, de certo modo, essa moral que o Nietzsche vai chamar de moral cristã, ela está sempre aviltando a sua própria existência. Você se torna alguém incapaz de criar valor, porque você está sempre seguindo os valores que te foram propostos por outrem. Então, isso gera no homem um certo ressentimento. Por quê? Porque o que ele é não pode se mostrar. Ele não consegue se desenvolver plenamente porque ele precisa atender certas metas e certos ideais. Isso gera no homem, segundo Nietzsche, um certo ressentimento. Para o Nietzsche, a moralidade cristã, ela é a moralidade do ressentimento. O homem cristão e a mulher cristã, segundo Nietzsche, estão sempre ressentidos, porque eles não conseguem alcançar os ideais que estão aí antes mesmo deles terem nascidos. Entendam, é uma noção de vida para além do bem e do mal. Por quê? Porque o bem e o mal, segundo Nietzsche, eles estão estabelecidos. São coisas que estão dadas, igual aí na fotinha do Homer. E aí o Nietzsche está pensando numa noção de transvalorar os valores. Ou seja, eu preciso ir para além do bem e do mal. Eu preciso ter uma vida que transcende essas noções estabelecidas. Essas noções dadas de bem e mal. Até porque, se a gente for fazer uma viagem cultural pelo mundo, vocês vão perceber que algumas coisas que são erradas em determinados lugares são certas em outros. Eu não sei se vocês lembram, né? Na China, por exemplo, a cor comum do casamento é o vermelho. Então as mulheres casam com vestidos vermelhos. Aqui no Brasil, qual que é a cor? Branca. Então, de certo modo, o Nietzsche está pensando o seguinte: por que o bem e o mal precisam estar estabelecidos se a cultura de vários lugares está sempre sendo alterada, ela se transvalora? Então, se a cultura se transvalora, por que a noção da moral não se transvalora também? Daí, Nietzsche vai dizer, sejamos todos super-homens. Só que o super-homem que o Nietzsche está falando não é o super-homem no sentido do personagem lá da DC. Sejamos todos super-homens no sentido de não fiquemos presos a noções estabelecidas, coisas que nos foram passadas sem que nós apliquemos a nossa razão. A ideia, né, que o Kant vai chamar de fazer juízo. Fazer juízo de valor à norma antes de obedecer à norma. Então, antes de obedecer à norma, eu preciso julgar a norma. Essa norma, ela é boa ou ela é má? Ela é certa ou ela é errada? Daí que a palavra bom e ruim, certo e errado, bem e mal, para o Nietzsche, são problemáticas também. Porque o bem e o mal são abstrações. São conceitos filosóficos, conceitos religiosos, que estão muito atrelados a uma noção de ideal. Então existe o mal ideal e o bem ideal. O Nietzsche está falando, a gente precisa viver a vida agora, precisa viver a vida nesse momento. Então, para o Nietzsche, a ética nietzschiana é uma ética da vontade de potência, é uma ética da existência, é uma ética da força, da virilidade. Não é uma ética que aceita coisas determinadas, potências determinadas, porque, segundo ele, isso gera em nós uma certa angústia, de você estar sempre tentando alcançar um ideal que é, por definição, inalcançável.
você nunca vai ser tão bom quanto se espera que você seja, e você nunca vai ser tão mal quanto você pode ser. Então, de certa forma, o Nietzsche está propondo essa noção de transvalorar mesmo, de ir para além do certo e do errado nesse sentido, e você começar a criar, né, o que é valoroso, o que tem valor. Nesse sentido, senhores, é importante que vocês entendam que toda essa criação de valor está sempre ligada à cultura. Então você vai estar numa determinada cultura, essa cultura ela não precisa criar uma moral, segundo Nietzsche, mas ela pode criar um valor. Então, sei lá, você vive num lugar em que é comum que as crianças que nascem com algum problema sejam enterradas vivas. Ah, professor, que barbaridade, isso tem um monte de lugar que acontece, tá? Qual que seria uma atitude ética para o Nietzsche? Essa noção moral que está sendo aprendida pelos nossos filhos e que foram ensinados pelos pais, pelos avós, ela precisa ser extinta, porque ela não é uma noção moral da força, da potência. Ela é uma noção moral que foi sendo obedecida e acatada sem uma reflexão a posteriori. Então, de certo modo, o Nietzsche está dizendo o seguinte, o Nietzsche tem uma frase que é bastante dura, que é: Deus está morto. Só que as pessoas, quando elas vão analisar essa frase, elas levam para o sentido religioso. Mas o Nietzsche está dizendo o seguinte: os valores determinados moralmente, eles estão mortos. Você agora é o senhor de si mesmo. Então, por que Nietzsche fala que Deus está morto? Nietzsche fala que Deus está morto porque ele está pensando nessa moralidade cristã. E ele vai dizer o seguinte: você precisa se tornar você, né, à medida de todas as coisas. Ele está pegando esse de um pré-socrático, mas quando ele diz que Deus está morto, ele está dizendo: se Deus está morto, seja você homem, então, à medida de todas as coisas. E se você é à medida de todas as coisas, você não vai pegar um juízo pronto, certo e errado pronto. Você, naquele momento, vai julgar o que é certo e o que é errado. E isso é muito mais difícil, porque você precisa fazer uma escolha, e é uma escolha corajosa. O que a gente faz? A gente malandramente espera que alguém diga pra gente o que é certo e o que é errado, e a gente só segue. O Nietzsche está dizendo: não é essa a ideia. A ideia é que você faça juízo, que você estabeleça ali, naquele momento, o que é valoroso e o que não é, e que você determine, de certo modo, o que é certo e o que é errado, segundo a sua vida, segundo a sua força, segundo a sua concepção. Nesse sentido, isso é transvalorar os valores, é ultrapassar aquilo que está dado e passar você a criar aquilo que vale, ou aquilo que é valioso. Então, nesse sentido, seria basicamente tirar os vestígios de uma moralidade existente e começar a construir uma moralidade a partir do zero, a partir da sua própria realidade. É você se tornar senhor de si mesmo. É você se tornar, enfim, um ser autônomo. Porque, e aí que está uma coisa interessante, onde houver idolatria, que você se torne aquele que vai revalorar. E o que é idolatria para o Nietzsche? Idolatria são os costumes que são seguidos sem serem pensados. Então, se você não pensa no costume, você só segue, você transforma aquele costume num ídolo e você é um idólatra. É muito doido isso, né? Porque o Nietzsche é um ateu que está questionando a idolatria. Então, para o Nietzsche, onde houver idolatria, é necessário que exista um homem com força e coragem, com potência de existir, para que ele desfaça esse amalgamar de valores que foram trazidos para ele sem o seu próprio consentimento. Então, o homem precisa, ele próprio, fazer juízo acerca daquilo que foi dito para ele e transvalorar os valores caso seja necessário. Nessa medida, senhores, a ética do Nietzsche, ela é muito diferente da ética que a gente conhece. Porque a ética que a gente conhece tem o bem e o mal, o certo e o errado. O Nietzsche está propondo uma ética dos valores. O que a ética dos valores do Nietzsche propõe? Você analisar a circunstância, você analisar o momento e você agir de acordo com a situação, né? E aí eu vou ler um trechinho do que ele diz aqui, que é o seguinte: ele diz assim, ó: não vejo ninguém que tenha ousado fazer uma crítica dos juízos de valores morais. Até o momento, ninguém examinou o valor da mais famosa das medicinas, chamada moral. Esse é justamente o nosso projeto. O Nietzsche está dizendo o seguinte: a gente precisa analisar aquilo que vocês estão dizendo que é moral e perceber que não é moral coisíssima nenhuma. Aí tem um outro trecho do Nietzsche aqui, que é um trecho mais controverso, que ele diz assim, ó: o reino do céu
é um estado do coração, não algo que virá acima da terra ou após a morte. O reino de Deus não é nada que se espere, não possui ontem nem depois de amanhã, não virá em 1000 anos, é a experiência de um coração, está em toda parte, estar em nenhum lugar. Percebam, senhores, ele está dizendo o seguinte: vocês não podem ter uma experiência plena da ética, vocês não podem ter esse pleno da moral se vocês estiverem presos a concepções engessadas, concepções estabelecidas. Você precisa, na sua relação com o mundo, seja você cristão, muçulmano, ateu, constituir-se como indivíduo e abrir mão das coisas velhas que determinam a sua vida. Por quê? Porque senão você vai estar sempre sendo massacrado por uma realidade que é muito mais poderosa do que você. Daí, senhores, a frustração, a tristeza, a ansiedade. É claro que está todo mundo ansioso. A gente está ansioso porque o que é exigido de nós é sempre mais do que aquilo que a gente pode oferecer. E por que é sempre exigido mais do que a gente pode oferecer? Porque a ética e a moral são idealizações, são coisas que transcendem a nossa própria realidade. Se transcender a nossa própria realidade, a gente nunca vai alcançar. Você nunca vai ser tão bom quanto as pessoas esperam. Por que você nunca vai ser tão bom quanto as pessoas esperam? Porque o bem e a bondade, eles são elementos abstratos, são abstrações puras, que estão para além da sua própria possibilidade. São, na verdade, utopias. Então, a sua bondade e a sua maldade, digamos assim, ela precisa ser avaliada pela sua ação, pela sua existência, não por valores estabelecidos fora de você. Essa, senhores, é a crítica que a gente faz à ética, né, que é a ética vigente no nosso país, que é a ética ou a moral, né, tanto faz, sobretudo a moral cristã. Ele vai dizer que a moral cristã cria um ideal e ela te massacra, porque ela valoriza aquilo que não tem valor. Lembra que eu falei do Platão, que o apóstolo Paulo foi influenciado por Platão, e aí veio um santo católico, né, que era um filósofo também, que é Santo Agostinho, e Santo Agostinho vai usar esse elemento para tratar de coisas que nos enfraquecem. Então Nietzsche vai dizer, o cristianismo, ele execra o prazer. E aí eu não estou falando só do prazer sexual, estou falando de todos os prazeres que são prazeres transcendentes, né, no certo sentido, o cristianismo te repreende. Antigamente, se vocês estudarem a história, vocês vão perceber que era proibido rir. Em alguns lugares, o cristão, se ele ficasse rindo, se o cristão ficasse rindo, ele demonstrava o quê? Ele demonstrava que ele não era alguém de fé. Percebam, senhores, quão complexo é a coisa. Então, hoje é claro que essa noção não está mais presente, mas, num certo sentido, ela estava presente. Né, de que a risada, o prazer, a alegria não são coisas que a moral aceita. Então, antigamente, os padres, os pastores, eles eram sempre pessoas muito sérias, porque a justiça e a bondade está ligada a uma certa seriedade. De onde vem essa noção? Do Platão. De que o corpo é a cadeia da alma. E se o corpo é a cadeia da alma, os prazeres do corpo, eles precisam ser reprimidos para que a alma se liberte. Isso é uma noção que está intrinsecamente ligada à moral. Daí o fato de, quando a gente tem uma questão importante de moral e ética, chamarem os padres e não os filósofos. Por que eles chamam o padre e não o filósofo? Porque o filósofo vai dizer exatamente aquilo que as pessoas não querem ouvir. Em contrapartida, o padre vai dizer exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Daí a necessidade de transvalorar os valores, de ter coragem de ultrapassar os limites. E isso, senhores, não é uma crítica à religião. Pode até parecer, mas é uma crítica à moral. O Nietzsche, ele não está muito preocupado com a questão religiosa, ele está preocupado com a questão moral. Ele está dizendo, os prazeres sexuais, os prazeres da vida, eles foram massacrados pela religião, porque essa é uma forma de dominar os corpos. Então, é pecado, é errado, ele não pode fazer. E aí os corpos vão sendo reprimidos e você consegue controlar a massa por meio dessa força que é a repressão. Daí o fato de quando algumas pessoas têm um pouquinho de liberdade, elas ficam totalmente piradas. Por quê? Porque elas não experimentam a liberdade, porque elas são reprimidas. E essa repressão para o Nietzsche é o problema, é onde mora o problema. Então, uma ética nietzschiana, ela vai dizer que você é o sujeito que cria valor.
Você não tem que atender os valores estabelecidos. Você precisa criar valor porque você é dotado da capacidade de transvalorar os valores dados. Qual é o problema dessa moral e dessa ética? O problema dessa moral e dessa ética é que eles impõem coisas muito maiores do que você pode acatar e do que você pode aceitar. Tanto que, para o nosso amigo Nietzsche, né, a igreja, ela, com a sua moralidade, ela deturpou a imagem do Cristo. Cristo era, segundo Nietzsche, ele era um homem de força, valor e virilidade, alguém que vivia a sua vida intensamente, com coragem e ética, e ele, a imagem que construíram dele foi exatamente contrária à imagem que ele propôs para si mesmo. E aí o Nietzsche vai dizer que isso acontece lá nos primeiros discípulos, que ficaram com um certo ressentimento pela morte do Cristo na cruz, e ressentidos, eles começaram a construir uma noção do Cristo que não era dele. É interessante porque, se vocês forem perceber, o próprio Cristo, em momento nenhum, né, segundo o texto bíblico lá, ele murmurou, mas os discípulos murmuraram o tempo inteiro. E aí, eu vou ler um trechinho para vocês aqui do Nietzsche, tá? Que ele diz assim, para a gente finalizar a aula. A partir de então, houve um problema absurdo. Como podia Deus permitir isso? A perturbada razão da pequena comunidade deu-lhe uma resposta assustadoramente absurda. Deus deu seu Filho em sacrifício para o perdão dos pecados, de uma só vez acabou seu evangelho. O sacrifício expiatório, em sua forma mais bárbara e repugnante, o sacrifício do inocente pelos pecados dos culpados. Que pavoroso paganismo! Jesus havia abolido o próprio conceito de culpa. Ele negou todo o abismo entre Deus e o homem, ele viveu essa unidade de Deus e homem para a sua boa nova, e não como prerrogativa. Ele está dizendo o seguinte, olha que bonito que o Nietzsche está dizendo. Ele está dizendo que Jesus, ele aboliu a culpa, porque ele vivia uma relação tão próxima com Deus e com a vida, que ele não sentia culpa de nada. E aí os cristãos, depois dele, construíram o evangelho da culpa. E aí o Nietzsche vai dizer que esse evangelho da culpa, ele é uma deturpação da realidade. Ele diz que os cristãos se sentem culpados porque eles não entenderam a mensagem do Cristo, porque o Cristo foi morto. Porque o primeiro cristão foi morto na cruz, o primeiro e único cristão foi morto na cruz, e aí toda a ética e toda a moral que vem depois, essa construção de uma moralidade, é uma construção do ressentimento. Daí os homens serem tão ressentidos e tão culpados. E essa noção de ressentimento e culpa, ela vai reverberar na moralidade, né? Na moralidade do Brasil. A gente é um país extremamente moralista. Ou vocês têm alguma dúvida disso? A gente é moralista pra caramba, né? Então, tanto que temas polêmicos, eles são reprimidos já na base. Aborto não. Droga, liberação da droga. Droga não pode. Por quê? Porque a gente traz os valores da religião pro mundo secular. E esse, segundo Nietzsche, é um erro. Tudo bem, senhores? Tranquilo para os senhores? Alguma dúvida? Algum questionamento? Doeu um pouquinho aí? Doeu, né? Eu sei que doeu um pouquinho aí. Mas é importante que vocês entendam que essa noção do nosso amigo Nietzsche é uma crítica não à religião, mas é uma crítica à moralidade mesmo. Nietzsche fez uma crítica à moral cristã, tá? E a moral cristã é a moral que rege basicamente todo o Ocidente. Então, o que vocês precisam levar dessa aula? Ó, não tem problema não, Werner, pode colocar o nome depois. Ó. Existe uma distinção entre ética e moral, que é uma distinção que tende a simplificar, que seria a ética como reflexão das ações morais. Os pesquisadores do tempo presente, do tempo de agora, eles dizem que não é necessário fazer essa distinção. Ética e moral, no final das contas, são a mesma coisa. E aí a gente depois, em outro momento, a gente faz uma crítica à moral vigente no país a partir de uma noção do Nietzsche. O que o Nietzsche vai dizer? É necessário transvalorar os valores. Basicamente é o seguinte, é necessário criar novos valores e abrir mão dos valores estabelecidos se você quiser ser, enfim, um cidadão livre. O Nietzsche está falando sobre autonomia. Se você quiser ser alguém autônomo, você precisa abrir mão do mundo dado e passar a pensar segundo a circunstância. Então, a ética das virtudes é a ética grega, a ética dos valores é essa ética do tempo presente. Aquilo que é valioso vai depender do quê? Da circunstância. Cada indivíduo tem, cada momento e cada lugar tem o seu valor de acordo com a circunstância.
circunstância, de acordo com a real necessidade. Daí essa tirinha do Carlos Ruas aí, né? Esse é o meu certo, esse é o meu errado. Seus conceitos são estranhos. Essa é basicamente a noção do Nietzsche. E essa daqui, ó, é basicamente a noção dos gregos convertida numa noção mais cristianizada, tá? Quando os primeiros filósofos começaram a se converter ao cristianismo, a gente tem essa noção aqui do bem e do mal muito bem estabelecidos e muito bem determinados. E é exatamente nisso aqui que está a crítica do Nietzsche, né, onde a gente está vendo Homer. Só uma nota antes de terminar a aula: Homer é o nome de um grande pensador. É o nome do Homer. No português a gente traduz para Homero. Homero é um pensador que escreveu as grandes obras da poética grega. Daí o nome do nosso amigo Homer Simpson aqui não é à toa, tá? Um dos produtores dos Simpsons é professor de filosofia e dá aula na universidade. Então, os Simpsons não é uma série inocente. Ela tem toda uma produção aí. Bom, senhores, era isso. Essa era a noção de ética que eu precisava trazer, já que eu já tinha trazido para os senhores uma noção mais comum. A gente hoje fez uma crítica a essa noção, digamos assim, mais nietzschiana de moral e ética, tudo bem? Alguém tem algum questionamento ou alguma dúvida para fazer? Fiquem à vontade. É que eu não estou te ouvindo. Pode falar. Quem foi Kant? Já citado esse nome aí? Tem dois Kants, tem o Kant do Trep e tem um professor Kant, né? Eu estou falando do Nietzsche, mas tem um pensador da filosofia muito importante, um dos maiores filósofos de todos os tempos, chamado Immanuel Kant. Ele é o pensador da autonomia e da ética. Inclusive, a gente vai ter uma aula dele em breve. O Kant é o pensador que produziu a máxima muito conhecida nas aulas de ética, que eu dei para vocês na sala, que é: haja de maneira tal que o teu agir possa se tornar padrão, que o seu agir possa se tornar regra. Então, o que é um sujeito ético? Um sujeito ético é aquele sujeito que age num determinado momento de maneira tão racional que, se ele for copiado por outra pessoa, aquilo que a outra pessoa copiar dele vai estar certo. Então, o Kant, a gente chama isso de imperativo categórico. Age de maneira tal que a sua ação individual ela pode ser copiada. E outras pessoas que a copiarem vão agir corretamente também, porque ela é uma ação dotada de razão. É isso, senhores. O Kant é um pensador alemão, o Nietzsche é um pensador prussiano, mas depois a Prússia foi absorvida pela Alemanha e ele também é considerado um pensador alemão. O Nietzsche é o filósofo do martelo. Ele é o filósofo que questionou as noções morais e religiosas da sociedade, e nós o veremos mais algumas vezes, tá bom? É isso, não havendo mais o que ser dito, já que vocês não têm mais dúvidas. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde fria de terça-feira. Espero que todos estejam bem. Todos coloquem o nome no chat também, isso é muito importante. Tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Ó, coisa importante, se vocês caírem, coloquem o nome novamente, tá bom? Teve gente que caiu e não colocou o nome e ficou com falta. Então, caiu, em algum momento você saiu da live e quando voltar, bota o nome de novo, tá bom? É isso, senhores. Foi um prazer estar com vocês. Espero que todos vocês fiquem bem e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, até mais.